a gente abriu mão um pouquinho da nossa vida para estar aqui junto, para nós estarmos reunidos. A finalidade, o motivo, eu acredito que seja o mais convidativo para a gente vir para cá. Ainda mais a conjuntura que nós estamos vivendo. A cada dia que a gente vai lá nas redes sociais aconteceu alguma novidade. Aí você fala, caramba! Algumas são notícias boas, outras são notícias ruins. Uma notícia boa é que agora o governo Lula saiu uma pesquisa onde o índice de rejeição é o mesmo índice de aprovação, ou seja, as coisas mudaram, né? E hoje nós estávamos organizando aqui um espaço, já vou passar para a Eliana, organizando o espaço, comendo uma feijoada ali na hora do almoço. Me parece que esse é o momento para a gente não recuar nenhum centímetro na nossa forma de atuar nas ruas. É mais um momento para a gente falar, nós não vamos baixar a nossa guarda. E aqui é mais um espaço para organizar e fortalecer a nossa brigada contra a extrema-direita. Tá? Então aqui eu acho que é um grande evento de educadores. Para além de educadores, nós temos outros companheiros de outras categorias sindicais, mas aqui é o momento de nos fortalecer, de trazer inspiração para a gente estar nas ruas, nos nossos locais de trabalho, mas também furar a bolha, porque aqui estamos convencidos, nós temos que sair daqui com uma das tarefas que no finalzinho nós vamos dizer, que no desenrolar da atividade nós vamos dizer, mas a principal delas é a gente colocar a extrema-direita de onde eles nunca deveriam ter saído, que é do esgoto. É esse que é o local onde a extrema-direita no nosso país e no mundo deve estar. Bom, e eu vou passar agora para a companheira Eliana. Boa tarde, gente. Não ouvi? Boa tarde. Bora esquentar esse ambiente, tá frio só lá fora. Aqui tá bem quente. Meu nome é Eliana Nunes, sou do PSOL, da Corrente Semear, lá do município de Guarulhos, sou da diretoria executiva da ABUESP. Estou muito feliz com esse encontro que a gente batizou de Esperançar na Educação, fruto de muita unidade que vem se aprofundando nos últimos meses, em especial, entre a corrente sindical, Conspiração Socialista e nós do Semear. Né? Então nós já estamos juntos, sindicato, e seguiremos juntos, em especial nessa conjuntura que a Liga muito bem iniciou, que aqui a gente não está falando só que é para nós, mas a gente quer incentivar que vocês levem essas ideias para fora. No momento em que internacionalmente nós estamos vendo que Cuba sofre uma forte ameaça de invasão, como vimos na Venezuela, sem energia, sem combustível, com as pessoas passando fome. Nós estamos vendo o Irã sendo atacado, o Líbano, o que está acontecendo, inclusive, na Palestina, quando a flotilha tenta chegar lá e os companheiros que levam solidariedade são sequestrados, são violentados. É disso que nós estamos falando. Esses são os símbolos concretos da extrema-direita que a gente não pode deixar vencer aqui no Brasil. E aí, eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui hoje, porque eu estou ao lado da Lica, e que eu estou vendo companheiros e companheiras históricas. Então, esse encontro de hoje é um encontro esperançar, que a gente vai ouvir algumas pessoas que vão dar um recado muito importante para a gente sair fortalecido no dia de hoje. E aí, Lica, eu queria chamar a nossa primeira convidada para usar a palavra. Eu queria chamar a Mônica, que é a coordenadora aqui da cidade de Itaquera, militante da conspiração, que também conspira e resiste, para dar uma palavrinha aqui para os nossos convidados. Bem-vindos todos, bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com cada um de vocês nessa tarde chuvosa e ver esse espaço com a quantidade de companheiras e companheiros que nós estamos agora é motivo de muita alegria.
motivo da gente poder ter a certeza de que a gente está no caminho certo. Eu gostaria de trazer uma fala da companheira Marina Silva, que recentemente estava num evento, e ela começa dizendo que a matéria-prima mais concreta da política é o sonho. E estar aqui hoje defendendo a pré-candidatura, falando de Guilherme Cortes, um jovem que entrou na política de forma arrebatadora e que muito bem tem nos representado, falar da bancada feminista, quando que há alguns anos atrás nós estaríamos pensando a possibilidade de ter uma bancada feminista de mulheres pretas. Isso não é qualquer coisa. E nós estamos aqui mais uma vez para que essas companheiras, para que esse companheiro possa ser reeleito, porque nós sabemos que de fato nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos sonhos, as nossas necessidades enquanto classe trabalhadora representado por essas duas pré-candidaturas, por esses dois deputados que tanto nos honram, falando em nome da classe trabalhadora, falando em nome daqueles e daquelas que sofrem opressões cotidianamente, falando dessa classe trabalhadora que tem gênero, que tem cor, que tem raça, que está aí nas situações, nos cargos mais precários. E é desse povo que a gente está falando, e é esse e essas que a gente vai estar sempre defendendo. E para finalizar, eu vou buscar a linda, maravilhosa, e primeiro eu vou tentar abrir o celular, né, porque eu estou sem óculos de perto, só um minutinho. Eu quero finalizar com a Audre Lorde. Porque ela diz o seguinte: eu não posso me dar ao luxo de lutar contra apenas uma forma de opressão. Eu não posso me dar ao luxo de acreditar que a libertação da intolerância é o direito apenas de um grupo específico. E por acreditar nisso, que nós estamos aqui hoje e que nós vamos arregaçar as mangas, nós vamos para a rua, nós vamos conquistar mentes, corações e votos. Muito obrigada. Obrigada, Moniquinha. Vou falar Moniquinha, que é a forma como nós nos relacionamos, muito tempo de convivência. E a Mônica sempre nos alegra com os poemas, conhecendo as escritoras, os escritores, fazem história, né? Vai moldando a gente também. E agora eu vou chamar um companheiro que a gente tem muito carinho, que nós militamos com ele há muito tempo. Eu sei que a história dele começou lá no movimento estudantil, já passaram alguns anos, né, João? Mas com muito vigor, sempre contribuindo para apontar saídas para a gente no movimento sindical. Então eu vou chamar aqui o companheiro João Zafalão, nosso militante da PESP, do CPN, do CMA. Muita alegria, o João. Boa tarde, gente. Boa tarde. Aí sim. Deixa eu falar só, eu vou fazer rápido aqui, mas eu fiquei pensando o que eu vou falar, né? Porque a gente quer ouvir a Sirlene e o Guilherme Cortes, a gente veio aqui para isso. Mas a gente tem vivido uma situação, eu acho, esse ano de 2026, ele está duríssimo como foi os anos anteriores, e a gente vive uma espécie de uma gangorra, né? Tem uma semana que acontece tudo de ruim. O Trump joga bomba lá no Irã, Israel assassina milhares de pessoas na Palestina, tem sequestro do presidente da Venezuela, tem uma tentativa de golpe no Peru, vocês devem ter visto. A Bolívia faz uma eleição que é uma tragédia para a esquerda, aí a gangorra desce e a gente fala, gente, lascou, hein? Então vamos morrer todo mundo, não tem mais jeito, vamos perder. Aí de repente a gangorra vira, né? Que é essa semana agora. Vazou o áudio do Flávio Bolsonaro lá convocado, o Trump está com 75% de oposição popular nos Estados Unidos, aí ele foi obrigado a fazer reunião com o Xi Jinping, foi obrigado a receber o Lula para conversar,
o candidato do Petro na Colômbia está em primeiro lugar nas pesquisas, a tentativa de golpe no Peru não deu certo ainda, então o cara foi para o segundo turno, aí a turma fala, bom, agora vai. E as redes sociais são uma tragédia, né? Porque é uma semana de euforia, uma semana de tristeza. O que eu queria falar é o seguinte, com euforia nós vamos assim até o final do ano em euforias e felicidades e tristezas, mas uma coisa é certa, a batalha que nós temos que travar aqui no Brasil, ela será duríssima, duríssima, porque nós estamos tratando de uma extrema-direita que colaborou ativamente para matar 700 mil pessoas durante a pandemia, que está envolvida no maior esquema de corrupção da história desse país, que é o Banco Master, e mesmo assim os caras se sustentam com quase 40% de apoio em qualquer pesquisa. Então as narrativas desses caras continuam com um poder impressionante. Na juventude, a tragédia é grande. Nós aqui, todo mundo aqui é professor, grande maioria somos professor e professora, nós sabemos a tragédia que nós estamos encarando dentro da escola. É uma luta duríssima, e nós somos minorias entre os jovens e os nossos alunos, que estão ganhando por ideias do empreendedorismo, e nós disputamos todos os dias, mas nesse momento nós seguimos perdendo. Vocês devem ter visto que nessa juventude aí, o tal do Missão, que é o partido do MBL, chega a ter 20% de apoio, que é esses caras que nos chamaram de vagabundo na Câmara Municipal há 3, 4 dias atrás. Então é uma situação completamente distinta das anteriores, só que nós sabemos que a nossa unidade pode fazer com que nós vençamos a eleição. Claro que não é aquilo, digamos, o bloco político dos nossos sonhos. Há 4 anos atrás, para ganhar a eleição, nós engolimos o Geraldo Alckmin na vice-presidência. E nós já demos de barato que o Alckmin vem, Simone Tebet venha, porque nós precisamos fazer a maior amplitude possível para ganhar eleitoralmente. Porque se é verdade que nós vamos fazer as grandes transformações desse país com ação, com luta e com mobilização, é verdade que se perder a eleição no final desse ano, nós vamos ter muito mais dificuldade para poder lutar o ano que vem do que já estamos nesse ano. Então nós entender a eleição como o principal debate desse ano político para defender a democracia e o direito da classe trabalhadora, não é abandonar nossas ideias radicais, não é abandonar o nosso sonho socialista, mas é uma necessidade para continuar vivo, organizado, respirando, para dar os próximos passos. Vou concluir com 2 coisas aqui. Nós somos uma categoria profissional que as pesquisas todas estão dando que mais ou menos 90% da nossa categoria sofreu ou sofre algum tipo de abalo psicológico. Vou ser gentil com as palavras, né? Mais de 90% já passou por estresse, ou já teve licença, já presenciou situação de violência nas escolas. Nós sabemos que isso acontece pelas políticas públicas neoliberais, pela plataformização, pela alienação do trabalho, pelo controle sobre o nosso trabalho. Aí eu estava comentando com alguns colegas aqui hoje, porque eu estudo bastante esse tema, que essa semana eu saí da escola meio nervoso, eu estava com meu olho pulando assim, meio assim, né? Aí eu falei, vou estudar, e fui ler a pesquisa. Aí eu fiquei pensando, qual a chance de eu ser parte dos 8% que não estão afetados pela situação? Nenhuma. Porque todos nós, e ao mesmo tempo, o que nos faz ficar em pé e levantar todo dia é justamente a nossa opção militante, que nós sabemos que nós podemos virar esse jogo. E na eleição nós vamos fazer isso. Quero concluir o seguinte, a nossa opção aqui no conspirar e semear, resistir, que agora nós temos uma transição de nome também complexa, é conspirar e resistir, mas nós vamos semear. Mas enfim, a opção política nossa nessa eleição de convidá-los aqui para conhecer um pouco mais do Guilherme Cortez e a bancada feminista, que quase não me conhece para ser bancada, em particular a Sirlene, que é professora, militante ativa aqui de muita data, é porque além de ter que eleger o Lula presidente, que é uma necessidade, além da gente mover mundos aqui em São Paulo para tentar eleger o Haddad, mesmo sabendo quem é o Haddad, para mover mundos para eleger a Marina Silva e a Simone Tebet, os caras não terem Maria no Senado,
nós temos que garantir a nossa voz também na Câmara Federal e na Câmara Estadual. A bancada feminista e o Guilherme Cortez é uma aposta nesse futuro. A bancada pela experiência, por ser da educação, gente que a gente conhece há muito tempo. O Guilherme Cortez é uma aposta na juventude. Eu brinquei com ele que ele é o mais jovem dessa sala, tirando os nossos netos e filhos que estão aqui. E nós temos orgulho de ter mais de 40 anos nas costas de militância pela educação pública e ter a coragem de dizer que nós vamos defender e eleger um jovem de 28 anos de idade, que vai nos representar no Congresso Nacional e também vai representar a molecada e o futuro. Então, gente, é isso. Estamos dando o primeiro passo. É só o primeiro passo. Nós vamos eleger Lula e vamos batalhar com todas as forças pelo Haddad e vamos garantir a reeleição da Cirlene da bancada feminista do PSOL e a eleição do Guilherme Cortez para ter nossa voz também lá em Brasília. Obrigado por poderem vir aqui com a gente. Contem com o nosso apoio e estamos juntos. Obrigada, João. João se embananou aí para falar da nossa identidade. Vou aproveitar, não combinei com ninguém não. Está lançado aqui. Mandem ideias para o nosso nome. Nós vamos ter que ter um nome no próximo período aí. Estamos abertos a sugestões. Depois a gente vê o meio de fazer a votação dessa nomenclatura aí, né, gente? Bora pensar um nome bonito para essa unidade. E o João, ele tocou muito no tema da educação e a gente sabe que é o novo lugar onde a gente vai disputar as consciências. A gente está meio de saco cheio de, na sala dos professores, aquele papinho furado, o pessoal vendendo isso, que até a gente vende algumas coisas às vezes, mas a gente vai ter que mudar a nossa forma de atuar na escola nos próximos meses, companheiros e companheiras. É usar o ATPC, é usar o horário do intervalo, a hora vaga, para conversar com nossos colegas, mas não só. É aqui, no pé do ouvido com a nossa alunada, porque também está em disputa, em especial no ensino médio. E dito isso, alguém que estava aí na luta todo dia, mais especial, depois de 26, 27 dias de greve, a gente acompanhou a luta do CIPEM, que assim como o estado de São Paulo, né, tem um governo que quer destruir a educação pública e privatizar, que é o Ricardo Nunes. A gente viu a forte luta dos trabalhadores da educação no município. Né? Quero chamar esse guerreiro, que é o Luiz de Freitas, nosso companheiro da conspiração socialista, para fazer o uso da palavra. Vem cá, querido. Boa tarde, gente. Primeiro, sobre essa questão de... Olha como essa questão de identidade é uma questão complicada. Eu, por exemplo, nunca fui Luiz de Freitas. Eu sempre me identifiquei como Luiz Freitas. Na CNTE me chamam de Luiz Carlos, e não adianta eu falar que eu sou Luiz Freitas, que eu sou Luiz Carlos. E na nossa unidade política na educação, nós temos um problema de nome, mas não temos problema de identidade. Porque o movimento do semear, de deixar de ser resistência e passar a ser semear, não significa deixar de resistir. Significa um passo à frente para semear o futuro. Então, a conspiração socialista, coletivo que está completando 20 anos agora, acha importante essa unidade, não só na educação, como nos movimentos da classe trabalhadora. E a nossa unidade e a nossa identidade se dá na luta. E é por isso que nós convidamos hoje os 2 mandatos estaduais aqui e vamos trabalhar para que a bancada continue com o seu mandato estadual e que o Guilherme se transforme num dos melhores deputados federais da esquerda desse país. Eu estou falando isso porque eu, por exemplo, fiquei contente quando eu vi chegando aqui a Maria Célia, né, que milita com a gente há muito tempo, e eu vejo meus camaradas às vezes falando assim: nós envelhecemos, não tem jovem na luta, são poucos os jovens que estão nesse movimento. Não são poucos os jovens,
são muitos os jovens que estão no movimento, às vezes a nossa capacidade de diálogo é diferenciada, e por isso é importante que a gente tenha jovens, que a bancada tem uma média de idade aí, que também não deixa de ser jovem, porque as mulheres são mulheres de luta em uma série de movimentos diferenciados, e é importante que a gente tenha uma bancada com muitas mulheres que lutam em vários campos. E o Guilherme se coloca numa condição de, sendo jovem, fazer o enfrentamento que a gente faz também desde que a gente é jovem. Então o Guilherme consegue penetrar num campo que às vezes a gente não consegue, mas juntos, aqueles que estão militando há anos, com aqueles que militam, não sei quanto tempo o Guilherme tem aí de militância, mas eu sei que desde que milita pelo mesmo ideal que nós temos, que é o ideal de ter a classe trabalhadora na rua e de não abrir mão do socialismo. A conspiração socialista faz questão de dizer, todas as lutas são muito importantes, todos os campos onde nós atuamos são muito importantes. Agora, o que nos une é a luta que a gente faz em defesa da classe trabalhadora e em defesa do socialismo, em prol de uma sociedade justa, de uma sociedade onde mulheres, homens, LGBTQIA+, eu parei aí na sigla porque a sigla é enorme, possam ser respeitados, possam agir sem que sejam vistos, tem que ser vistos como diferentes, porque um homem de outro homem é diferente, uma mulher de outra mulher é diferente, mas o desrespeito que a ultradireita tem feito, o número de feminicídio mostra isso, por exemplo, com a classe trabalhadora, seja onde quer que seja, é um ataque que nós temos que responder, e responder de uma forma firme, de uma forma muito forte, não só com os nossos membros no parlamento, porque eles no parlamento, sem nós, também não são nada. Então é muito importante que a gente faça o esforço, todo o esforço é necessário, e é necessário porque a gente parece agora que está no movimento crescente, por conta do forcado, por conta das denúncias de corrupção, mas com tudo isso, a nossa diferença nessa primeira pesquisa é só de 9%. Então, se a gente não arregaçar as mangas, não for para as ruas, daqui a pouco eles criam uma fake news e revertem esse movimento crescente. Então, a partir de antes e mais a partir de hoje, vamos ouvir a Sirlene da bancada, vamos ouvir o Guilherme, e depois de sair daqui, porque hoje nós ficaremos aqui em seguida até umas 8, 9 horas aqui, porque tem uma confraternização, mas em luta para eleger os nossos companheiros e para que a gente tenha um futuro justo para nós e para toda a humanidade. Obrigado. Agora a gente vai chamar a nossa companheira Sirlene. Eu vou querer que ela fique aqui do meu lado, porque eu vou fazer um relato assim, da importância de nós termos companheiras que nos representem, que ocupem os espaços de poder e de decisão. E é o espaço que nesse momento, porque tem muitos outros, que nós mulheres ocupamos. E não é só para apresentar políticas, mas é para inverter a lógica, é para reescrever a história, Sirlene. Eu estou falando isso porque eu tenho uma filha de 16 anos de idade. E nós que somos mães e passamos por inúmeras situações, nós somos treinadas pelo olhar das nossas mães como se proteger. Então eu tenho que ensinar minha filha todos os dias como ela tem que se proteger contra a violência. Toda mulher que estiver aqui dentro sabe disso. Tendo filho ou não, tendo uma sobrinha, uma prima, como sentar do lado de quem. Se você estiver dentro do ônibus, você tem que ter cuidado. Determinados comportamentos é perigoso. E hoje nunca esteve tão perigoso. E hoje nós, mulheres, nunca assim, saímos de casa com tanto medo. Eu estou falando isso porque estar ocupando um espaço não é só aquele espaço, mas é o que nós representamos.
Então eu fico muito emocionada, Silene, com o número altíssimo de feminicídio e como nós mulheres, os homens são os nossos parceiros nessa luta, mas vocês nunca saberão o medo que a gente tem. A gente pode compartilhar com vocês, mas esse medo só a gente sabe o que é. Então, é uma tarefa, eu acho, tremenda. Boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer, né, esse evento, a fala da Lica, né, muito emocionante. Dizer que nós estamos numa conjuntura muito difícil e que, apesar da gente viver num mundo machista, né, há muito tempo que o mundo é machista e que é uma necessidade nossa confrontar esse machismo, nunca foi tão difícil para nós ser mulher nesse mundo. E nós estamos num país que mais mata mulheres, né? E por muito tempo isso foi escamoteado, né? Isso não foi pauta, inclusive, do debate na esquerda. E eu queria começar falando sobre isso, já que a Lica deixou esse gancho aqui, né? Que nós temos uma tarefa, né? Foi bem dito aqui por as companheiras e os companheiros que me antecederam. Nós temos uma tarefa diante de uma realidade na qual a extrema-direita não está para brincadeira mundialmente, né? A extrema-direita chega a governos, chega ao poder, e quando chega ao poder, mostra que vem para nos destruir as nossas vidas, a vida de mulheres, a vida na periferia, a vida dos LGBTs, a vida das negras e dos negros. Essa é a pauta deles, cada vez enriquecer mais, e eles têm um pensamento colonial, um pensamento atrasado. Eles querem girar a roda da história para trás. E nós somos aqueles que não aceitamos isso. Se a gente pensar, né, que esse ano é um ano fundamental para nós, ele é fundamental por quê? Porque nós estamos diante de um processo eleitoral e que nós já vivenciamos um governo aqui no Brasil de extrema-direita do Bolsonaro. E foram os piores anos das nossas vidas. E ali a gente começa a ter o aumento do feminicídio, o aumento do genocídio da população negra na periferia. A gente começa a ter uma série de ataques da pandemia, né? A recusa de comprar vacina para salvar a vida do nosso povo. E a gente sabe que quando acontece isso, as vidas ameaçadas não é a vida daqueles da Faria Lima, é a vida da periferia, a vida periférica. Quando a gente pensa nas eleições ainda, a gente pensa que a tarefa de reeleger o Lula não pode ser encarada como uma tarefa cotidiana. Eu vou lá votar. Não, a gente tem uma tarefa de buscar as pessoas, conversar, organizar e mobilizar. Porque a extrema-direita trabalha com mentiras, distorções, fake news. A gente viu agora o que aconteceu, a história do detergente. É uma irracionalidade, né, gente? Vocês viram aquilo? Os caras tomando detergente contaminado, lavando a cabeça. Gente, é engraçado, é cômico, né? É ridículo, mas eles ganham pessoas assim. Vocês viram o ato, né? A greve dos professores da prefeitura, o ato dos estudantes da USP. Eles vão aos atos para provocar, para xingar estudante, para ganhar like. Eles ganham as pessoas assim, numa deturpação da realidade, numa deturpação da verdade.
E o nosso papel, portanto, nunca foi tão importante. Porque também a gente tem uma experiência aqui no estado de São Paulo com um governo da extrema-direita. Esse governo da extrema-direita, que é o governo Tarcísio, quando a gente imaginava que na educação não tinha mais nada de ruim para acontecer, ele conseguiu jogar a gente numa situação desesperadora de adoecimento dos docentes, de evasão escolar, e não é à toa que nós temos 50% das matrículas que desapareceram no estado de São Paulo no último ano. As matrículas desapareceram, e desapareceram porque ele está colocando jovens para fora da escola, porque o governador Tarcísio fechou o noturno, e a gente sabe que se não tiver ensino noturno, nós vamos ter cada vez mais o aumento da desigualdade social, o aumento de pessoas que não vão ter cursado a escola, um direito básico, porque o ensino médio é obrigatório no nosso país. E o próprio governador não está cumprindo a sua obrigação. Isso é um absurdo, gente. A gente não ter o acesso à educação no período noturno. Porque, por exemplo, eu só consegui chegar a uma universidade porque eu estudei à noite. Porque eu precisava trabalhar para poder cursar o ensino médio, porque eu estudei sempre na escola pública. E aqui, quantos de nós que somos da periferia, que hoje somos professores, só estamos aqui porque cursamos a escola no período noturno? Então é sobre isso que eu estou falando. Ele está jogando novas gerações a uma situação de ignorância, porque a ignorância é a base do bolsonarismo, é a base da extrema-direita, né? Então a nossa tarefa, ela é muito importante, porque tirar os estudantes do noturno, militarizar as escolas e tratar aluno como bandido é a política da extrema-direita. Colocar polícia para disciplinar estudante, isso não tem nada a ver com educação. Também aquelas plataformas cheias de erros, que todo dia eu recebo uma denúncia de escolas com erros grotescos de português, matemática, ortografia, geografia, história, ou seja, um absurdo, uma deturpação do conhecimento, né? Isso é a extrema-direita. Essa é a forma de governar. É chegar na periferia, na Baixada Santista, e cometer o genocídio da população negra, que foi a primeira ação desse desgoverno Tarcísio aqui no estado de São Paulo. É entregar a água da população nas mãos de empresários que mal entendem de saneamento básico, e que agora a gente vê a conta de água exorbitante, caríssima, e água saindo podre da torneira da população. Não é recomendado hoje beber água da torneira, mas a gente que tem mais tempo aqui na cidade de São Paulo sabe que por muitas vezes a população tomava água da torneira e era normal tomar água da torneira. Você podia tomar porque a água era de qualidade. Hoje não é recomendado, porque a água já está contaminada, inclusive os rios. O Tietê, o Rio Pinheiros, que tinha uma política de despoluição, hoje volta a ter o esgoto caindo lá. E não é à toa que a gente tem explosão lá no Jaguaré por uma incompetência, porque eles mandam técnicos de terceirizadas que não são especializados. Porque a Sabesp não quer pagar salário decente para trabalhador, não tem concurso público, é disso que se trata. E, portanto, eles não fizeram o estudo do solo e colocam a vida da população em risco. Eu poderia ficar aqui falando de tudo que aconteceu nesses 4 anos até amanhã. Nós temos dados para falar até amanhã do que o desgoverno Tarcísio vem fazendo com a população mais pobre. E isso não é pior, porque nós temos mandatos comprometidos com a luta dos trabalhadores, e a gente tem travado uma resistência em todo o estado de São Paulo, e denúncia, e Ministério Público, e
informação que o nosso mandato, o mandato do Guilherme e outros mandatos de oposição têm feito permanentemente. Nós já fizemos mais de 1000 denúncias durante esses 3 anos e meio no Ministério Público e requerimento de informação para secretarias sobre tanto desmando por parte desse governador Tarcísio. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa tarefa, se a gente olhar o Congresso Nacional, a LESP, é tentar transformar esses espaços em espaços que a gente possa ter mais mulheres, mais LGBTs, mais negras e negros. Isso não é qualquer coisa. Isso não é um capricho, né? Isso é uma necessidade, porque a gente só tem lei em relação à defesa aos direitos das mulheres porque tem mulher no parlamento. A gente só tem lei de licença maternidade ou até mesmo a Lei Maria da Penha porque as mulheres lutaram. E a nossa legislação de defesa das mulheres, ela é uma legislação muito nova. A Lei Maria da Penha é de 2006, faz apenas 20 anos, né? Só 20 anos. A Lei do Feminicídio é de 2017. E agora a gente tem uma lei para tornar crime a misoginia, que está no Congresso Nacional, e eles estão, os deputados da direita estão tentando não aprovar. Porque se tem um problema do machismo, é verdade também que não tem política pública para combater o machismo. E aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio mandou apenas R$10 para a Secretaria de Mulheres, para o combate à violência às mulheres. Por isso que não tem combate, não tem delegacia 24 horas para as mulheres. Quando acontece o problema da violência doméstica, é à noite, é no final de semana. E as mulheres não têm para onde recorrer. Portanto, nós inclusive protocolamos, tá, um documento essa semana para o governador que ele tenha a política de tornar o feminicídio uma questão pública no estado de São Paulo, né? Que o feminicídio ele tem que ter várias medidas para combate ao feminicídio, porque aumentou 6% nacionalmente e aumentou só no estado de São Paulo 41% o feminicídio, porque ele não tem política pública de combate ao feminicídio e precisa ter. E nós estamos nessa luta para que tenha campanhas massivas, para que tenha a educação de gênero dentro das escolas públicas, que está sendo perseguido até hoje. Quando você discute gênero, eles começam a nos perseguir. Inclusive aquele vereador lá em Ribeirão Preto que invadiu uma escola porque a diretora estava fazendo um debate de construir um banheiro unissex, né? E ele invade, a extrema-direita faz isso, e nós estamos lutando para que tenha nas escolas o debate de gênero, que é uma necessidade para a gente poder varrer o machismo, a violência, o feminicídio das nossas escolas e da sociedade. Então essa luta, ela é uma luta muito importante, assim como nós queremos garantir a luta contra a escala 6x1, né? Porque as mais afetadas são as mulheres negras, que não têm tempo de ficar nem com a sua própria família. Então, por isso que a gente precisa ter mulheres na política. E, sobretudo, nós precisamos dar voz nesse país às mulheres negras, que são maioria do país. Então, eu quero falar para vocês que o nosso mandato da bancada feminista, que é composto por 5 mulheres negras, a gente teve nesse processo todo, né, muitos enfrentamentos. Nós estivemos presentes em todas as lutas, sobretudo essa luta em defesa das mulheres, e agora nós estamos numa caravana rodando todo o estado de São Paulo com essa bandeira Mulheres Vivas, fazendo esse debate e pressionando o governador por políticas públicas para desmontar essa rede Pill que tem na internet, que tem várias redes fazendo vídeos, trazendo ódio às mulheres, fomentando ódio contra as mulheres. E essas redes continuam.
e não há ninguém que derrube. Só que a minha rede do Instagram foi derrubada. Eles derrubaram ontem o meu Instagram porque eu fiz um vídeo em defesa da Palestina livre. E o meu Instagram foi derrubado. Mas tem um monte de misógino fazendo vídeo contra as mulheres, fomentando ódio contra as mulheres, e a rede deles estão aí. Então é preciso regulamentar a internet nesse país, nesse estado de São Paulo, e prender os misóginos, aqueles que destilam ódio contra as mulheres, que estão ganhando corações e mentes dos adolescentes. Então essa luta é muito importante. Eu chamo vocês a entrarem nessa luta com a gente, por mulheres vivas, pela vida das mulheres. E quero fazer aqui por último um convite para todas e todos. No final de semana que vem, no dia 29, 30 e 31, nós vamos ter um encontro, Mulheres em Luta. E esse encontro vai reunir mulheres do país todo. Nós vamos debater vários temas importantes, com mulheres importantes. Vai ter lançamento de livros, vai ter parlamentares, estudiosas do tema, um encontro de formação para nós, porque nós, ao contrário da extrema-direita que quer a ignorância, nós queremos que o conhecimento seja também a nossa arma para derrotar e varrer a extrema-direita aqui do estado de São Paulo. Então esse convite é muito importante, se vocês puderem participar, sexta, sábado e domingo, vai ter várias caravanas, nós estaremos lá, a bancada feminista do PSOL, tá? E quero dizer também que tenho o maior orgulho de ter aqui ao meu lado o Guilherme Cortez, porque não sei se todo mundo sabe, mas eu conheci o Guilherme quando numa greve de 2014 do Centro Paula Souza. Eu sou professora do Centro Paula Souza, e nós estávamos numa greve, e chegou um menino panfletando, e ele disse para mim assim: eu queria fazer uma fala, eu sou estudante da ETESP. E aí ele fez uma fala, e foi ali que eu conheci esse menino, que hoje é um deputado, Guilherme Cortez, que sempre esteve na luta. Ele tinha 15 anos. Eu era jovem também, tá, gente? Ainda sou. Eu era bem jovem, né? Ainda sou. E o Guilherme, eu tenho o maior orgulho de ver, né, o Guilherme hoje na Assembleia Legislativa, trazendo uma força da juventude, né? Onde ele chega, nas universidades, enfim, porque a extrema-direita tem aqueles, né? Lá, aqueles meninos, lá, o Nicolas, tem esses fazendo um desserviço para a política brasileira, e nós temos o Guilherme Cortez trazendo o socialismo, a necessidade de uma revolução, corajoso, né? Fazendo uma política socialista que muito nos orgulha, e eu tenho muito orgulho de estar aqui junto com ele nessa trajetória, né, nessa nossa amizade, nessa nossa militância que vem de muitos anos. Então é isso, vamos juntos, viva o socialismo hoje e sempre, vamos à luta por mulheres vivas. Obrigada, Sirlene, fica aqui. Eu quero reforçar o convite que a Sirlene fez, que é para o MEL, Festival Mulheres em Luta, que começa na sexta-feira à noite, lá na nave coletiva Ipiranga. No sábado é o dia todo cheio de atividades muito vivas, vai ter música, vai ter livro, vai ter muitas atividades culturais, mas às 16h30 no sábado nós vamos ter uma mesa de educação. E a gente quer apresentar nessa mesa tarefas concretas, né, que as mulheres vão abraçar para a gente lutar. Porque o que a gente está vivendo na escola pública, que não é bullying, Sirlene, é machismo, é racismo, é homofobia, é misoginia, elas têm os seus nomes corretos, têm o protocolo e têm respostas concretas, para que desde pequenos professores eduquem as crianças, e desde pequena a criança sabe que ela não pode odiar uma mulher porque ela é mulher, porque o menino tem trejeitos de homossexual. Não pode ser isso. Nós queremos uma escola humana que aceite o diverso, porque somos todos diversos.
O mel é para isso, então fica aqui o convite. A bancada feminista é parceira da Manuela Dávila na construção desse segundo mel. O ano passado reuniu 2.000 mulheres e foi muito poderoso. E a Silene vai estar lá também, nesse segundo mel, que novas 2.000 mulheres estarão lá com a gente. E vou aproveitar que você está aqui, pode ficar aqui com a gente, que eu vou convidar. Gente, é muito fácil divulgar esses dois camaradas aqui. Silene militou comigo a vida inteira em Guarulhos, é parte da minha formação política. Eu tenho cabelo branco, né, mas eu não sou tão velha assim, não. Sou velha assim, estou aposentando. Mas é com muito orgulho que eu tenho essa companheira do meu lado, parte da minha formação, sempre na luta. Foi assim que a gente se conheceu, lutando. E o Guilherme não é diferente. É muito fácil fazer a campanha do Guilherme, porque ele traduz de uma forma leve, ele traduz de uma forma empolgante aquilo que a gente tem dificuldade de dialogar com os jovens. Eu tenho muito orgulho porque não é só fácil de falar, ele faz, porque, como disse Silene, ele sempre esteve na luta. E ele hoje vai ser a nossa aposta para ter jovens, sim, no Congresso Nacional que represente os nossos anseios. E eu tenho orgulho, eu acho que a gente vai ser capaz disso, de colocar nosso primeiro, nesse campo aqui, nosso primeiro deputado, jovem, maravilhoso, advogado, no Congresso como deputado federal. Vem para cá conversar com a gente, Boa tarde, gente. Ver esse salão lotado aqui até aquece a gente nesse sábado tão frio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo. Tem gente que veio aqui de todas as regiões aqui da Grande São Paulo, gente que veio do interior de São Paulo, gente que veio do litoral de São Paulo para estar aqui hoje junto com a gente. Eu sei que evento político geralmente é aquele negócio chato, aquele falatório e tal, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Até porque depois dessas falas, que são importantes também, a gente vai poder se divertir, confraternizar e poder celebrar um pouquinho. Quero agradecer muito a todo mundo que está aqui, começando pelos meus amigos, meus companheiros do SEMEAR, que é a organização que há 10 anos, que já mudou muito de lá para cá, porque felizmente foi se abrindo para se transformar, mas que há 10 anos eu escolhi fazer parte. Foi uma grande escolha que eu fiz na minha vida, e que são companheiros de todas as lutas, de todas as trincheiras. Eu tenho um carinho especial para os nossos professores, um carinho especial toda vez que eu vou numa regional e sou recebido numa subsede e encontro os nossos professores, pessoas que estão na luta há muito mais tempo do que eu estou vivo, porque o João me lembrou que eu sou mais novo aqui, fora o pessoal que está ali na creche, mas que eu encontro professores que me lembram dos meus professores, aqueles professores que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Todo mundo tem aquele professor que, com todas as dificuldades, marca a sua vida, abre a sua cabeça, que você nunca esquece. Eu fico muito feliz de poder lutar ao lado de vocês. A Silene me lembrou muito bem que a gente se conheceu na luta. Mais de 10 anos atrás, quando eu estava na escola pública, no movimento secundarista, e a palavra de ordem que eu sempre mais gostei de cantar é aquela: é estudante junto com o trabalhador. Porque eu sei que na escola, às vezes, a gente se incomoda, né? O aluno vai lá, grita, daí o professor vai lá, fica aquela tensão às vezes, faz parte. Agora, no fim, está todo mundo no mesmo barco. Quem faz a educação pública são os estudantes, os servidores e os professores. E desse barco a gente tem que navegar com ele junto, para a gente ter uma educação de qualidade. Eu fico especialmente feliz de estar aqui junto com meus companheiros da conspiração. Queria te agradecer no seu nome, Lica, que você lembra que a gente esteve junto apresentando o lançamento da candidatura do João Zafalão, 8 anos atrás, quando o João foi candidato a deputado estadual. Se hoje a gente tem 2 mandatos de deputados estaduais, estamos perigando ter um federal, foi por conta daquela campanha que a gente começou também. Eu quero agradecer muito a confiança dos companheiros da conspiração socialista que decidiram somar nessa construção da nossa pré-candidatura. Eu prometo que vou dar o meu melhor para poder honrar essa confiança, porque a política hoje está tão desacreditada. A gente vai falar dos nossos candidatos, dos nossos amigos lá na escola, é tão difícil, né? Porque o professor está tão cansado e a gente já pediu voto para tanta gente, né? Então, ter a confiança de vocês nesse mandato que a gente fez, e de que esse mandato pode fazer ainda mais se a gente estiver num outro plano, é muito significativo para mim. Eu queria agradecer muito a todos vocês e pedir uma salva de palmas para todo mundo que está aqui nessa tarde, lutadores.
Eliana, eu fui muito emocionado de ter sido apresentado por você. E sabe que quem está presente em tantas lutas, a gente se encontra na greve, a gente se encontra na audiência, a gente se encontra no movimento, a gente se encontra construindo a esquerda em cidades, em regiões aqui do estado de São Paulo, que dizem que a gente já está acabado, que está destruído. A categoria dos professores é uma categoria majoritariamente feminina. São as mulheres que carregam a educação nas costas, muitas vezes, tendo que enfrentar toda a precarização, ao mesmo tempo os machismos, ao mesmo tempo os ataques, ao mesmo tempo o desafio de ter que ensinar e de lutar pela escola. Mas eu não quero falar aqui com vocês sobre tragédia, porque a tragédia já está aí ao nosso redor. Eu estava cumprimentando umas pessoas aqui, daí você encontrou uma companheira que é da CPTM. Aí está falando, nossa, CPTM está difícil, né? Aí encontrei outro companheiro que é professor da rede municipal, falando, caramba, a rede municipal está demais. Aí eu encontrei um que era professor da rede municipal e estadual, perguntei qual que está pior. Ele falou, eu acho que é estadual. Então, a gente já enfrenta muita adversidade. Você está aqui num sábado, bebendo uma cervejinha, num dia frio, encontrando tantos amigos, vamos falar do que dá esperança para a gente. Eu estou muito animado. Não porque eu acho que os desafios não estão colocados. Eles são enormes e já foram muito bem falados. Quem está no chão da escola pública todo dia sabe o tamanho desses desafios. Sabe que a gente tem um governo aí que quer demolir a educação pública no nosso estado. E que eu não me conformo que ele vai ser reeleito. Desde o começo o pessoal fala, Tarcísio vai ser reeleito com facilidade. Eu não acho que vai ser isso. Inclusive o que a última pesquisa mostrou é que a distância dele para o nosso pré-candidato Haddad diminuiu 16 pontos. Porque o povo também não é burro, né, gente? O povo sabe que está pagando mais caro na água, o povo sabe que a escola pública está sendo destruída, o povo sabe que está pagando mais caro no pedágio, como o pessoal que veio de Ribeirão pode comprovar para a gente quantos pedágios teve que pagar vindo até aqui. Então, a gente sabe que a realidade está muito difícil, mas o que me anima é que enquanto tiver gente lutando, eu sei que dá para ter esperança. O nome dessa atividade aqui é Esperançar a Educação. E 13 anos atrás, numa sala de aula, numa escola pública, com uma professora de luta como vocês, eu aprendi a lição mais importante da minha vida, que os professores de história aqui podem confirmar, que a história está cheia de exemplos, de quando as pessoas elas se cansam e elas decidem se juntar para mudar as coisas, o que antes diziam para a gente que era impossível, se torna inevitável. Porque há 50 anos atrás no Brasil, não se podia votar por conta de uma ditadura. E durante 21 anos, quem falou em superar isso foi perseguido. Durante 21 anos parecia que a ditadura não quer acabar. E a gente tem lutadores aqui que vêm daquela época. Há 100 anos atrás no Brasil, as mulheres sequer podiam votar. E durante tantas décadas, você falar em ter mulher não só votando, mas se elegendo e tendo uma bancada feminista na política, parecia tão impossível quanto falar que a gente precisa acabar com essa onda de ódio misógina na rede social. Durante 300 anos na história desse país, a maior parte da população brasileira era escravizada. E durante 3 séculos, questionar isso aí parecia imutável, parecia impossível. E quando as pessoas se cansam e as pessoas se colocam em luta, a gente é capaz de mudar as coisas. Essa semana eu encontrei alguns de vocês no ato dos estudantes. E ao mesmo tempo a gente está com a USP, a Unesp, a Unicamp de greve, a Prefeitura de São Paulo que estava em greve, a gente está com os professores lutando contra a reforma administrativa da educação, os metroviários e os ferroviários lutando para não acabar com o transporte público. Enquanto tiver gente lutando, dá para a gente ter esperança. Porque quem diria que num país, num momento tão difícil do nosso país, a gente já conseguiu reduzir a jornada de trabalho? Quem diria, 4 anos atrás, que uma palavra de ordem de que a gente tem que viver além de trabalhar, mesmo com os inimigos do povo lá no Congresso Nacional, que a gente ia conseguir avançar com isso? Quem diria? Mas quando a classe trabalhadora se coloca em movimento, cansa e decide se mobilizar, aí eles estão com medo. Eles estão morrendo de medo no Congresso Nacional, porque eles não querem acabar com a escala 6x1. Mas eles sabem que é suicídio político votar contra o fim da escala 6x1. Porque quando as pessoas tomam consciência, é imparável, não dá para deter. A gente vai derrubar a escala 6x1. E a gente vai avançar com essa que deve ser a maior conquista da classe trabalhadora nesse século, nesses anos 2000, que é o fim de uma jornada abusiva, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho. Tudo isso diziam que era impossível, numa conjuntura tão reacionária.
mas quando o povo se coloca em movimento, o impossível vira possível. Eu quero falar aqui, não sobre as dificuldades que a gente está passando, mas sobre o nosso futuro. Porque hoje, pela primeira vez, a gente olha para o futuro não mais como uma coisa motivadora. Anos atrás você tinha filmes de ficção científica, que eu sempre gostei, que a gente achava que o futuro iam ser naves espaciais, tecnologia e coisas platinadas. Hoje os filmes que estão mais na moda são as distopias. Os filmes que convidam a mostrar para a gente como o futuro pode ser horrível. Isso é um sinal do nosso tempo. Porque, de fato, o presente que nós temos hoje ele é muito pouco animador. Uma minoria de pessoas no Brasil e no mundo quer condicionar o futuro de todos nós aqui a uma distopia para que eles continuem tendo os privilégios deles. Olha o caso do Daniel Forcari, como um banqueiro bandido, que nem é o maior banqueiro do país, comprou metade da república da direita nesse país, e só por ter muito dinheiro, o cara mandava mais que todo mundo, tinha contato de ministro, tinha contato de juiz, tinha contato de senador. A mesma coisa o Elon Musk, e a mesma coisa esses bilionários que querem decidir qual que vai ser o nosso futuro, que querem continuar acabando com o nosso meio ambiente, explorando o nosso planeta, exaurindo o planeta Terra, para que eles continuem tendo bilhões e bilhões que não vão conseguir gastar na vida inteira deles. Eu acho que a gente tem que decidir. A grande tarefa da nossa geração é decidir se a gente vai deixar que o nosso futuro seja decidido por essas pessoas. Se a gente vai deixar que milhões e milhões de pessoas passem fome, percam os empregos por conta da inteligência artificial, que as crianças na Palestina chovam bombas na cabeça dela por conta dessas pessoas, ou se a gente vai decidir que se a gente é a maioria e o mundo não existe sem nós, o futuro vai ser do nosso jeito. Eu acredito nisso. Eu acho que a batalha mais importante desse ano não é só a eleição. A eleição é uma expressão, é a batalha da nossa geração. Porque a gente tem aqui muitos professores que estão o dia inteiro com seus alunos, com adolescentes. Outro dia eu vi uma pesquisa que diz que 18% dos alunos entre o fundamental e o médio acham que a vida não vale a pena. São os alunos de vocês. Boa parte dos alunos de vocês está adoecido, assim como os professores também, está medicado. E um mundo em que um adolescente em idade escolar questiona se vale a pena viver, é um mundo que está defeituoso. Não é o professor que está doente, não é o aluno que está doente, é o mundo que está doente. E que bom, quando falam que eu sou de uma geração sensível, que eles tentam dizer uma geração fresca, eu acho um elogio, mal. Sabe por quê? Porque eu prefiro ser de uma geração que é sensível, porque sabe que esse mundo está errado, do que ser de uma geração conformista. Uma geração que visse mudança climática, que visse genocídio, que visse guerra, e falasse, está tudo bem. Agora, a gente precisa ganhar a disputa da nossa geração. Hoje a direita está ganhando. E não é porque é uma geração que é conservadora. Isso é uma resposta simplista. É uma resposta simplista. Nós somos uma geração, os alunos de vocês pertencem a uma geração que veio num mundo cheio de problemas. Quem está entrando na faculdade agora veio ao mundo entre 2007 e 2008, quando o mundo estava entrando numa crise econômica. Tudo que os alunos de vocês viram na vida deles foi esse mundo entrando em decadência. Com rede social 10 horas por dia e a rede social te estimulando ódio, inveja, ressentimento, a ansiedade. É uma geração que tem todos os motivos do mundo para estar com raiva, para estar revoltada, para estar ressentida. E a extrema-direita aprendeu muito antes da gente como se comunicar com essa geração, através da rede social, mas também como apresentar saídas para essa geração. Não quero dizer que essas saídas são boas, são horríveis, nós sabemos, mas dialogam com as insatisfações. Diante de uma geração que está cansada de trabalhar na 6x1, eles apresentam uma falácia. Todo mundo pode ser seu próprio empregador e aí você não precisa mais se preocupar com a CLT. É uma ideia estúpida, mas é uma ideia que é reconfortante. Diante de uma geração que teme pela sua própria vida e pela insegurança urbana que eles provocaram, eles apresentam uma receita de ideia simples. Prende todo mundo, arma todo mundo, mata todo mundo, daí você não precisa se preocupar com a sua insegurança. É uma ideia boa? Não, uma ideia imbecil, porque você trata de uma maneira simplista um problema complexo. Mas dá uma sensação de conforto para uma parte das pessoas. E daí, gente,
não dá só para a gente falar que as ideias deles são ruins. Faz 10 anos que eu participo junto com vocês de manifestações contra alguma coisa. A gente foi para a luta contra o golpe, e teve golpe. Depois foi para a luta contra a reforma do ensino médio, e teve também. E estamos vendo que a gente estava certo. A história só tem nos dado razão, né, Leandro? Depois foi para a luta contra o congelamento de gastos, e teve. E a reforma trabalhista, e o ele não, para o Bolsonaro não ser eleito, e agora recentemente contra a privatização da Sabesp. As pessoas cansam. Está todo mundo aqui cansado de lutar para tentar conter coisas que a gente não consegue conter. Se a gente quiser ganhar, todo mundo já sabe o que a gente é contra. E hoje o Brasil está meio a meio. Tem 50% das pessoas que acham que o outro lado é ruim e 50% que acham que o nosso lado é ruim. A gente vai ficar assim para sempre? A gente vai continuar com os professores, colegas de trabalho de vocês, sendo ganhos por essas ideias? Até quando? Os alunos de vocês sendo ganhos por essas ideias? Até quando? Se a gente quiser ganhar, mais do que falar que as ideias deles são ruins, a gente tem que mostrar que as nossas são melhores. E são melhores. A gente tem que apresentar um ideal de futuro que volte a brilhar os olhos das pessoas, sobretudo dessa nova geração, que mostre que a vida pode ser muito melhor. Não só que as ideias deles são ruins, mas que dá para se viver muito melhor. Que um estado como São Paulo, que tem o PIB da Argentina, não precisava estar com a rede estadual do jeito que está, porque dinheiro não falta. Dava para ter escola do melhor padrão do mundo. Só deixar o professor trabalhar e dar dinheiro para o professor trabalhar com dignidade e equipar a escola do jeito certo. Que um estado como São Paulo não tem motivo para que as pessoas vivam nesses cubículos que o povo tem que morar lá no centro ou tem que morar num barraco, porque tem dinheiro para todo mundo poder ter casa e casa boa. Porque num país como o Brasil, que não falta nada, não tem motivo para que as pessoas passem fome, para que as pessoas não tenham tempo para descansar, para ficar com a sua família, porque só tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar. Nós temos um projeto nesse país, e é um projeto que é melhor que eles. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora a gente tem que convencer as pessoas disso, através da rede social, através do trabalho de base, falando com o nosso colega no trabalho, não só o que a gente é contra, mas o que a gente é a favor. Quero dizer, gente, que eu acho que essa é a grande batalha do momento que a gente está vivendo. O mundo está mudando, a classe trabalhadora está mudando, o sindicato está mudando, porque o capitalismo está em crise, está numa crise. Eu não me preocupo mais se o mundo vai continuar do jeito que está. A minha dúvida é para qual lado o mundo vai mudar. A extrema-direita tem um plano: trocar esse capitalismo em crise por uma versão pior, mais reacionária, com IA, com militarização, com menos democracia, reprimindo as mulheres. Esse é o plano deles. Esse plano está a pleno vapor nos Estados Unidos. E cabe a nós apresentar qual que é o nosso plano. Se esse mundo vai mudar, para qual lado a gente quer que ele mude? Como seria a educação que a gente quer? Não precisamos ir muito longe. O Paulo Freire já deu boa parte dessas lições para a gente. A luta dos professores já acumulou muito sobre isso. E agora a gente precisa disputar esse plano na sociedade. Eu tenho plena convicção de que a gente é capaz de vencer. Porque os combates decisivos ainda estão por vir. Ainda estão por vir. A classe trabalhadora ainda está em jogo. Ainda tem jogo, está disputando. Vai derrubar a escala 6x1 agora, fruto da nossa luta. Nós tivemos avanços que anos atrás seriam inimagináveis. Agora a gente precisa resgatar a nossa confiança de que é possível ganhar. Porque a gente está cansado de há 10 anos só apanhar. E depois de 10 anos apanhando, a gente duvida se ainda é possível. E é plenamente possível. E a gente não pode esquecer os exemplos valiosos que a história dá pra gente. Termino dizendo para vocês, gente, que é óbvio que a gente não pode aceitar que o nosso país volte para aquele buraco que passou durante 4 anos. Primeiro porque não são 4 anos, são décadas que você perde depois para reconstruir o estrago que eles fazem. Segundo porque os Estados Unidos mostram pra gente que quando eles voltam pior. Mas eu estou animado, porque eu acho que a gente vai vencer essa eleição para presidente. Porque o candidato deles é muito ruim e cada vez sai coisa pior. Não vai ser fácil. A gente vai vencer. Com muita luta, com muita coragem, com muita militância, mas a gente tem tudo para vencer e atrair, escapar e evitar que o nosso país volte para o precipício. Eu acho que a gente pode ganhar aqui em São Paulo. Se eu não achasse, eu não rodava tanto por esse interior do estado, onde falam pra gente, né, TT? O interior está perdido, é conservador, não vale nada.
mas em cada cidade tem gente lutando. Tem professor lutando, tem sindicato, tem movimento feminista, tem vereadores, tem lideranças que estão se enfrentando com essa velha política. E esse foi o pior governo da história de São Paulo. Os professores não me deixam mentir. São milhões de pessoas que são afetadas por isso, com seus filhos nas escolas. Para eles ganharem, eles têm que mentir e fazer as pessoas acreditarem na mentira deles. Para a gente ganhar, a gente tem que falar a verdade e fazer a verdade chegar até as pessoas. A gente tem uma vantagem. Tenho certeza que é possível a gente ganhar. Agora, a gente viu durante esses 4 anos que não adianta ter um governo de esquerda, como o Lula, espero que seja o governo do Haddad, se a gente tem um legislativo completamente reacionário. Porque senão, enquanto a gente já queria ter acabado com a escala 6x1, eles estavam discutindo o PEC da blindagem. Agora eles derrubaram o veto do Lula para liberar geral na eleição. É uma questão de prioridade. A gente tomou uma decisão de que a gente precisa ampliar essa luta que a gente tem feito. Eu tenho essa experiência na Lesp, vocês imaginam que não é fácil, porque você convive lá, tem mais reacionário na política. Ela só se tornou um pouquinho mais suportável porque eu não estava sozinho. Não estava sozinho nem aqui do lado de fora, mas nem lá dentro. E o mandato da bancada feminista foi um mandato imprescindível, em todas as lutas. Quando eles estavam querendo privatizar a Sabesp, os 2 mandatos que estavam lá na linha de frente, o nosso mandato, o mandato da bancada feminista. Quando eles queriam militarizar as escolas, os mandatos estavam na linha de frente, o nosso mandato, o mandato da bancada feminista. Quando eles aprovaram aquele absurdo para reduzir o investimento da educação pública em São Paulo, os mandatos estavam na linha de frente, o nosso mandato e o mandato da bancada feminista. E por isso, eu acho que a bancada feminista tem que ser puxadora de voto nessa eleição, como já foi na outra. Tem que ampliar muito mais para ajudar a gente a aumentar aquela bancada na Assembleia Legislativa. Porque hoje nós somos 30, de 94, e com 30 a gente não consegue barrar nada. A gente não consegue nem derrotar um governo ruim, nem dar sustentação para um governo nosso. A gente tem que aumentar essa bancada. E a bancada feminista faz isso de uma maneira muito inteligente, que de uma vez só, eles colocam 5 mulheres lá dentro, mulheres negras. E vocês viram outro dia aquela deputada que se pintou de marrom para chamar a atenção. Aquela cena lamentável, criminosa, mostra um pouco da qualidade daquele ambiente. Vocês viram um deputado que está sendo acusado de bater na ex-esposa e que quando ele foi acusado pela bancada feminista, ele tentou caçar o mandato das feministas, das mulheres. Esses casos só mostram para a gente como que é importante reeleger a bancada e fazer a bancada ter uma grande votação. Eu queria pedir uma grande salva de palmas para a Silene e para todo mundo que constrói esse mandato coletivo fenomenal do Estado de São Paulo junto com a gente. E a gente concluiu que a gente pode levar esse trabalho além. A gente pode estar muito bem representado na Assembleia e ajudar a aumentar a bancada lá, a participação das mulheres, dos professores, da comunidade negra na Assembleia, mas também a gente precisa mudar a cara daquele Congresso, porque o que mais falou nesses 4 anos foi do Congresso inimigo do povo. O Congresso hoje é uma desgraça, é o centro do que tem de pior na política brasileira, que atrasa as nossas pautas e que desincentiva o nosso povo a acreditar na política. E a gente precisa mudar essa cara. E alguém precisa bater de frente com essa nova geração desses cretinos. Eu nunca imaginei, na minha vida, quando eu era aluno, um vereador ir lá e chamar professor de vagabundo. Ou se alguém fizesse isso, há pouco tempo atrás, quando eu estava na escola, essa pessoa ia ser caçada, ou nunca mais ia ser eleita para nada. Porque isso é uma inversão de valores tão grandes. Um cara que ganha 26 mil reais e que usa esse salário para ficar provocando adolescente na faculdade, chamar um professor da escola pública que ensina os filhos da nossa população de vagabundo, é o fim. E a extrema-direita, ela aposta nesses jovens que aprenderam a se comunicar com os alunos de vocês, e alguém tem que bater em frente com eles. Bater de frente com o MBL, bater de frente com o Pavanato, bater de frente com o Nicolas Ferreira e mostrar para a nossa geração que não
não são só eles que apresentam uma saída. A saída que eles apresentam é muito ruim, porque não resolve os nossos problemas, só aumenta. Mas do lado de cá a gente tem uma saída, a gente tem um plano para o nosso país, a gente tem uma ideia de como que o futuro pode voltar a ser uma coisa que dê esperança para a gente, e é por isso que a gente quer estar no Congresso Nacional, travando essa luta e batendo de frente junto com eles. Gente, quero agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. Eu espero que vocês se divirtam muito, porque esse também é o momento da gente celebrar. A vida já está dura o suficiente. Segunda-feira todo mundo está de novo no chão na escola, está no chão da firma, no trabalho. Tem muita luta para a gente continuar fazendo contra esse governo. Tem greve para fazer, tem a greve das universidades. Temos que derrotar aquela reforma administrativa de educação que eles querem aprovar lá na Assembleia Legislativa. Mas encontros como esse dão força para a gente. É possível vencer. Quando a classe trabalhadora entra em campo, tem consciência da sua força e confiança na sua capacidade, quem tem medo são eles, como no caso da escala 6x1. E a gente vai mostrar para eles mais uma vez a nossa força. Contamos com vocês para ajudarem a levar a bancada feminista mais uma vez, com milhares e milhares de votos, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aumentar a esquerda naquela Assembleia e para levar essas nossas lutas e essa disputa da nossa geração para o Congresso Nacional. Vamos para cima, até a vitória, até o socialismo e viva a nossa luta para a trabalhadora brasileira. Obrigado, gente! Muito barulho aí, gente! Pra